Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Priscila Kiriak e hoje nós vamos falar sobre um assunto meio polêmico e eu diria até que mal compreendido entre muitos cristãos. Nós estamos em 2024, outubro, está chegando Halloween e alguns dias depois vem o Dia dos Mortos. Eu vejo que hoje em dia muitos cristãos estão confusos em relação ao que realmente acontece. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes, tá? O primeiro tópico vai ser o que é a alma. O segundo, o estado dos mortos. O terceiro tópico eu não vou revelar o nome. E o quarto, o que acontecerá com os mortos. Então vamos lá. O que é a alma? Você com certeza já assistiu algum filme em que tinha uma alma que vagava e tentava se comunicar com as pessoas. Algumas pessoas viam, algumas outras não. Outras viam apenas o que a alma fazia. Mas realmente é isso que está na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre alma? Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aliás, o nome Adão vem de Adam, uma coisa assim, do hebraico, eu não sei pronunciar, por isso que eu falei assim, do hebraico que significa terra. Então faz sentido, né? Porque o homem foi feito do pó da terra, então o nome dele significa terra. Continuando o verso. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ah, só uma observação também. Na Bíblia do meu esposo, esse verso fala em romeno, né? Que ao invés de falar foi feito alma vivente, obviamente, porque alma vivente é português, fala soufflet, não sei como pronuncia. E eu fiquei, gente, eu conheço essa palavra, eu conheço. E eu fiquei lembrando, tem o soufflé, né, que é aquele prato que a gente faz. Mas o soufflé é um nome francês. E você sabe o que significa soufflé? Na verdade, soufflé significa assoprado. E souffler, o R no final, né, em francês é assoprar. Eu achei muito, muito interessante, porque então o homem se tornou a alma. E a alma, nesses dois idiomas, tem esse sentido de sopro, de assoprado, na verdade. Algo que foi assoprado. Interessante, né? Olha só, Deus fez um boneco de terra, certo? Então ali a gente tem um componente. Aí Deus foi e soprou o fôlego de vida, o fôlego no boneco. O fôlego é o segundo componente. E aí fala que ele se tornou, virou uma alma vivente. Não é que aí ele acrescentou uma terceira coisa, entendeu? Não são 3 coisas. Fala que ele se tornou, depois de ter juntado o componente que era o boneco, mais o fôlego. E eu vi uma alegoria esses dias, eu achei muito interessante, sobre a luz. E fica assim muito claro depois que a gente entende. Olha só, para a gente ter luz, a luz não aparece do nada, né? A luz precisa de eletricidade e precisa também de uma lâmpada. Se eu tenho só a eletricidade, eu tenho luz? Não tenho luz. Se eu tenho só a lâmpada, aqui eu tô só com a lâmpada aqui em cima, eu tenho luz? Não tenho luz. Então, a luz é um resultado de eu colocar a eletricidade junto com a lâmpada. Então, a alma é o resultado de eu colocar um corpo com fôlego. Aí você pode pensar, Pri, você só mostrou o verso de Gênesis e no restante da Bíblia? Você já deve ter ouvido falar da história do Vale dos Ossos Secos, não já? Se não, eu já vou ler para você. E é muito, muito legal. Aliás, você vai ler comigo. E é uma história, assim, maravilhosa. Ela está relatada em Ezequiel, capítulo 37. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones.
He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Então aqui eu acho que a gente já conseguiu entender o que é a alma segundo a Bíblia, né? Mas a gente vai passar para a nossa segunda parte do vídeo. Qual é então o estado dos mortos? Se não tem uma alma, assim, uma coisa que sai da gente quando a gente morre, porque a única coisa que sai é o fôlego, a gente dá, né, a última respiração, assim como Jesus deu na cruz, o último suspiro. Então, qual é o estado dos mortos? Agora dá-lhe Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia aí, e a gente vai abrir em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Aí você pode pausar o vídeo para você achar, tá? Então, os versos 5 e 6 falam assim: Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão no completo esquecimento. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece debaixo do sol. Ou neste mundo, tem algumas traduções que falam. E aí, verso 10 fala assim: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Para mim, isso é muito claro. Então, de Eclesiastes, a gente vai agora lá para Salmos, capítulo 115, verso 17. Diz assim: Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem ao silêncio. Então, as pessoas que você conhece que morrem hoje, que são cristãs, elas não estão lá louvando o Senhor no paraíso. Tá muito claro aqui, ó, Salmos, capítulo 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? E olha aqui em 1 Reis 11, verso 43, quando fala que Salomão morreu, olha como fala: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Ó, Salmo 146, 4. Eu podia ter dado já esse verso, né? Não fazer vocês correrem em 1 Reis, depois voltar para Salmos. Mas agora já foi. Ó, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E aí eu vou colocar aqui, gente, porque esse verso aqui do sai-lhe o espírito, eu também fui lá e cliquei em cima da palavrinha em hebraico para ver, e é a mesma coisa, fôlego, tarará. Então, vento. Então, sai-lhe o espírito, sai-lhe o fôlego, volta o corpo, a matéria, para a terra, né? Porque Jesus mesmo disse que foste feito do pó e ao pó voltará, então tá certo. E naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, então a pessoa não fica pensando, não lembra da família, não nada. Também em Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim: E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então eles estão dormindo no pó da terra. Tá muito claro aqui que as pessoas que morrem hoje, elas estão dormindo na sepultura, no pó da terra. Então até aqui a gente já entendeu duas coisas. Uma que a alma, que a Bíblia fala, é o corpo mais o fôlego de vida, que resulta em alma, né? Então nós somos uma alma, todos nós, todo mundo que você vê andando que está vivo é uma alma. E entendemos também que quando a pessoa morre,
ela está dormindo, que o fôlego sai, né, para os confins da terra, os fôlegos de todo mundo quando morre, e a pessoa dorme. E não tem nem ciência do tempo passando. Como a gente viu, elas não têm ciência, conhecimento nenhum. O que é bom, né? Porque imagina, você ficar embaixo da terra, vendo os anos, os dias todo passar, sabendo o que está passando, seria muita maldade, né? Mas Deus é maravilhoso, não deixou isso acontecer. Então eles não têm nem noção do tempo passando. Simplesmente descansam. Terceiro tópico. Nós não vamos ao céu após a morte. Agora que a gente já estudou aquelas coisas, parece óbvio, né? Mas para muitas pessoas, elas pensam, mas se foi uma pessoa boa, tal, foi para o paraíso. Mas olha só, a gente vai abrir a Bíblia novamente. Em João, capítulo 20, verso 17, Jesus fala, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Isso foi no domingo, ele estava falando para Maria, para ela não segurar ele, algumas pessoas falam não relar, algumas versões, porque ele não tinha ido para o Pai. No domingo, ele morreu na sexta-feira, né? Supostamente, se após a morte a gente vai para o céu, Jesus já deveria ter ido. Né? Mas no domingo ele disse que ainda não tinha ido. Aí você pode pensar, mas é porque era Jesus, tudo mais, né? As coisas eram diferentes. Então vamos ver alguns outros exemplos. Olha só. Em Mateus, capítulo 27, versos de 52 a 54, sobre a morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou o fôlego, né? Deu aquela última expirada. Inspirada, expirada. Tá certo falar assim? Me corrijam aqui se eu estiver errado. Não sou expert em português, então. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pensa, gente, olha o filme na minha cabeça, lendo. A Bíblia inteira, eu leio assim, parece que vai Hollywood, Bíblia Wood na minha cabeça. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Gente, santos que dormiam. Então foram pessoas que eram santas, que morreram, e elas não estavam no céu. Elas estavam nos sepulcros. Dormiam. Não era só tirando a soneca, era a morte, né? E foram ressuscitados. E olha só, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitas pessoas viram eles e com certeza ficaram muito impressionados. E olha aqui também Lázaro, quando Jesus ressuscitou, ele estava indo para ressuscitar Lázaro, olha o que ele falou em João capítulo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo, o próprio do sono. O próprio Jesus fala que Lázaro estava dormindo e que ele ia lá despertá-lo. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Tipo assim, não está morto então. Você vê que até os discípulos já estavam confusos aqui, com tantas, né, ideias do povo que eles... você vê que os saduceus, os fariseus, cada um tinha suas ideias e também mistura com outros povos. Enfim. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, porque eles não estavam entendendo, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aí nós temos uma outra história, né, da filha de Jairo em Marcos capítulo 5. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Como assim? Né? E realmente, Jesus ela estava morta. Mas Jesus queria dizer que a morte não é morte igual eles pensavam, mas era um sono. Jesus foi e ressuscitou. E eram todas pessoas normais, não eram Jesus. Para ter a desculpa de que não foram ao céu. E, aliás, eram Cristo os amava. Né? Eu creio que estavam salvos para Jesus tê-los ressuscitados, tanto Lázaro quanto a filha de Jairo. E os outros a gente já viu que a Bíblia mesma fala que eram santos. Então por que eles não tinham ido para o céu? Pensa só, se eles tivessem uma alma separada do corpo, quando eles morreram, a alma teria ido para o céu, né? Supostamente, nessa teoria. E aí, estavam lá de boas no paraíso, com o Pai, desfrutando as delícias do paraíso. Aí Jesus fala, não, volte aqui,
vem aqui na terra novamente. Nessa terra que tu vai comer pó, porque não tinha nem asfalto. Devia ter asfalto naquela época. Vai comer pó, tu vai ter fome, sede, vai passar calor, calor tremendo, vai ter que pagar imposto, se lascar de trabalhar, volte. Não vai ficar aí no paraíso, não. Muito bom pra ti. Volte aqui. E aí Jesus traria a alma dele de volta pro corpo e aí ressuscitaria o corpo. Entendeu que não seria do feitio de Jesus fazer esse tipo de coisa? Então pensa assim, eles realmente estavam descansando. Estavam no esquecimento. E Jesus trouxe eles à vida para dar testemunho dele. E aí depois eles vão ter que morrer novamente, obviamente. Mas aí, um dia eles finalmente terão o paraíso. Não faz sentido Jesus ter tirado eles do paraíso para trazer para a terra, para depois levar para o paraíso de novo, entendeu? E aí, nós temos uma outra problemática aqui, ó. Se eles foram ao céu, porque quando eles voltaram, eles não saíram espalhando para todo mundo como era o paraíso. Porque, segundo os filmes, as pessoas que têm as almas, né? Elas têm memória. Elas têm memória, elas vão, elas lembram das famílias, elas voltam para tentar falar com as famílias, etc. Então, a pessoa teria ido, né, a alma, teria ido para o paraíso, visto os anjos, visto como é a organização, os anjos cantando, aquelas coisas lindas, maravilhosas, visto o pai, e aí volta para a terra e a pessoa se dá por satisfeita aqui na terra. Então não tem como, se eles estivessem no paraíso, voltar e ficarem calados na situação que eles viviam ainda, sob o jugo romano, enfim. E não existe relato de nenhuma de Lázaro, da filha de Jairo, de ninguém falando como foi o céu. Nossa, era tudo maravilhoso, era tudo perfeito. Haveria, com certeza, relatos de como foi. Mas não há. O que só prova de que eles realmente não foram para o paraíso depois de suas mortes. E só uma coisa aqui pra gente refletir, pensa bem. Se algumas pessoas falam assim, ai, fulano zela por nós, ou vela por nós, ai, eu espero que meu pai, minha mãe, né, quem seja lá em cima esteja velando por mim. Você acha que o paraíso realmente seria o paraíso se você está lá, ó, pensa só, você tem seus filhos, aí você morre, vai para o paraíso, está lá tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas toda vez que você olha aqui para baixo, você vê os seus filhos sofrendo, você vê os seus filhos passando dificuldade, você vê os seus filhos tanta coisa ruim, miséria, você queria que eles estivessem com você lá no paraíso. Você acha que seria um paraíso? Entendeu? Aí você vê alguém da sua família morrer e toda a sua família ali ao lado chorando, angústia. Não seria paraíso, porque no paraíso não há tristeza, não há choro, não há dor. Então não tem como o paraíso ser um lugar em que as pessoas lá de cima olham pra gente aqui embaixo. Entendeu? Não seria justo até Deus fazer isso com as pessoas. E há uma curiosidade, a palavra cemitério vem do grego comentério, não sei como pronuncia, gente, que significa dormitório, lugar de dormir. Achei bem interessante, porque realmente, segundo a Bíblia e o que aparentemente os primeiros cristãos acreditavam era, o que Jesus ensinou, era que as pessoas quando morriam dormiam. Então vamos para a quarta e última parte. Se eles estão a dormir, o que acontecerá com eles? Aí a gente vai voltar lá para Daniel, capítulo 12, verso 2, que a gente já leu, mas também cabe aqui. Ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, os que estão no pó da terra vão ressuscitar. Tanto os que vão para o céu, quanto os que vão para o inferno, que a gente pode fazer um outro vídeo também falando sobre o inferno, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha só, os santos não estão no céu adorando ao Pai, eles estão dormindo, e aí quando Jesus vier com voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, não, quando as pessoas morrem, não vão para estar com o Senhor, eles estaremos. E aí aqui uma observação, os nossos corpos não ficarão aqui na terra e nossas almas subirão. Para quem crê, né, que há uma alma dentro. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 22.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, Então ele tinha aqui uma visão clara, que era dormir, que a morte era um sono, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então eles vão levantar já transformados, e nós que estamos vivos seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, essa carne, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E olha João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está muito claro aqui que todos os mortos estão nos sepulcros. E quando eles ouvirem, e nós também, a voz de Cristo, eles sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram bem, os outros para a ressurreição da condenação, e nós seremos transformados, iremos com Cristo aos céus. Amém, né? Que eu e você estejamos entre os que vão aos céus. E quanto à palavra do rico e do Lázaro? Porque daí que muita gente tem essa ideia de que existe uma alma que vai ficar no purgatório, etc. Por muito tempo eu achei que era só uma parábola. Mas eu ficava naquela dúvida, porque não fala que é uma parábola. Geralmente quando é parábola, fala que é parábola. E aí eu ouvi uma explicação de um arqueólogo, que eu gosto muito de assistir as coisas dele, porque são, assim, muito esclarecedoras. E ele fala ele explica certinho, gente. Jesus era um professor, então ele usava táticas que um professor usa. Eu achei muito interessante. Eu vou deixar o link aqui do vídeo do Rodrigo Silva explicando certinho sobre a parábola. Não, parábola não. Sobre a história do rico e do Lázaro. E aí você vai entender que não justifica dizer que existe uma alma que está sofrendo e a outra está no céu. E, aliás, que tipo de paraíso seria esse, né? Se você está lá no céu e você está vendo as pessoas lá no inferno. Pensa, um familiar seu não aceita Jesus, tá lá do outro lado sofrendo no fogo e você tá no céu assistindo aquela pessoa sendo queimada. Que tipo de Deus seria esse de deixar você assistindo a sua família, as pessoas que você ama, passar por aquilo, você assistindo, entendeu? Mas enfim, vou deixar o vídeo, assistam. Agora, se você acabou aqui nesse vídeo porque você perdeu algum ente querido, ou você conhece alguém que perdeu alguém, olha só, esse verso, se ela foi uma pessoa cristã, ou que aceitou Jesus, ou que fez aquilo que ela conhecia, dentro, né, do que conhecia, foi fiel, eu vou te dar um verso para você refletir. Fique em Isaías, capítulo 57, verso 1 e 2. O justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, ou terão paz, e acharão descanso na morte. Eu achei isso muito incrível, porque às vezes a gente se pergunta, mas Senhor, por quê? Por quê? E aqui está a resposta. Deus permite que eles morram para serem poupados do mal. Então eu fico pensando, olha, Deus sabe o momento certo, perdão, de todas as coisas. E Salomão já dizia, né, que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra, até para morrer. E se o momento certo para morrer, pra gente pode não parecer, né, ser o momento certo, mas para Deus porque ele sabe o que ele tá fazendo. Olha aqui, ele tá poupando aquela pessoa do mal, e aquela pessoa vai descansar. É isso que a Bíblia fala. E olha que interessante aqui, ó, Jesus falou para Adão, você morrerá. Satanás falou, não, certamente não morrerás. Depois disso, Jesus fala, só haverá vida novamente depois, quando eu voltar e te der a vida de volta. Ele deixou isso muito claro. Jesus fala, os apóstolos falam na Bíblia. Aí o que Satanás vem e fala?
Ah, não, a morte é só uma passagem, entendeu? Daqui para uma vida melhor. Você vai para um paraíso. Ou até, né, várias ideias, porque ele gosta de ter várias ideias, porque se você não gosta de uma, você tem uma outra, mas são todas dele. Não, você vai voltar num outro corpo para você viver novamente, então não se preocupe. E aí aqui fica a minha pergunta: em quem você vai acreditar? Na palavra de Jesus que diz: você vai morrer, mas quando eu voltar, eu vou te dar a vida novamente e vida eterna. E num paraíso de verdade, em que não haverá morte, nem dor, nem sofrimento. Ou a voz de Satanás que não, você não vai morrer. Mas, caso você morra aqui na Terra, não se preocupe, entendeu? Porque logo em seguida você já vai para um paraíso. Ou você volta. Não se preocupe. Quem você prefere acreditar? Então é isso. Um abraço bem apertado. Me desculpe se você se sentiu ofendido ou algo do tipo durante a minha fala. Essa não foi a intenção. Eu espero realmente que você tenha compreendido o que a Bíblia fala. Nos veremos no próximo vídeo. E aí coloca aqui nos comentários para mim os próximos assuntos que vocês têm vontade de aprender um pouco mais sobre, tá? Para eu vir esclarecer com vocês. Fica com Deus. Até mais.